Boa tarde, amigo. Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho de 2020. Eu sou Mauro Maia e queria compartilhar com vocês mais um programa dentro do nosso canal de conhecimento, a nossa plataforma Globe Brasil. Eu sou o pai do Pietro Maia e o pai da Maitê Maia. E eles estão aí estudando no Colégio Piedade, um colégio que eu indico bastante, porque nessa transição ninguém se preparou para sair da parte presencial e entrar numa parte à distância em tão pouco tempo. E a escola, o Colégio Piedade, junto com o seu corpo docente, com a vice-diretoria, com a coordenação pedagógica, com os professores, tem feito um trabalho grande no sentido de deixar nossos filhos muito mais à vontade e sem perder o ano de 2020, onde muitos pais já deram por perdido. Eu queria compartilhar com vocês um caso de sucesso que tem sido aqui a minha convivência com os meus filhos, né? A gente optou por ser parceiro da escola, né? Tirarmos nossa responsabilidade do problema, delegar tudo para a escola, é uma situação que não vai favorecer ao filho, a nós e muito menos à escola. E nós não podemos querer que os filhos também sejam cumpridores de tarefas, né? Vai ali, faz uma prova, tira nota, passe e não sei o que e tal. Temos que construir filhos para um legado maior, né? Eles serão os nossos responsáveis, ou serão os responsáveis por uma grande transformação. Eu tenho lido bastante o livro das Virtudes 2, de William J. Bennett, né? E uma coisa que é mais importante que eu acho no livro, eu grifei aqui para nós discutirmos nesse momento de hoje, que é a construção da ética e a aquisição de valores morais, né? E por que eu indico o Colégio Piedade? Por que eu indico esse Colégio Piedade? Quem tem dificuldade hoje, algumas escolas estão sim perdendo os alunos porque as escolas não se prepararam para isso, né? E quando eu estive lá visitando a escola e quando eu deixo os meus filhos na escola, ou deixava antes da pandemia, né? Era muito, uma emoção muito à flor da pele, me lembrava da minha infância, onde eu tinha educação moral e cívica, eu tinha o SPB, eu tinha hasteamento de bandeira, hino nacional, hino de Minas Gerais, o hino da cidade de Itabira, que é onde eu nasci. Então, tudo isso foi se perdendo, né, por questões de planejamento pedagógico, de políticas equivocadas, né, que é um outro problema que nós temos no Brasil hoje. Nós temos políticas equivocadas e, nesse sentido, uma escola, um colégio que tem esses valores morais e cívicos e, sobretudo, ser cristão, uma vocação para que as crianças tenham, sim, né, uma leitura da Bíblia diária, semanal, né, e todo um planejamento pedagógico salutar que é importante nesse momento onde os pais são responsáveis. Então eu queria compartilhar com vocês a experiência que nós estamos, né? Eu crio com eles um trabalho corpo a corpo, um trabalho de disciplina, um trabalho de rito, né? Acordam, café da manhã, lanche, almoço e atividades. Certo? Então, eu não fico preocupado com o volume diário. Faça a tarefa tal, segunda-feira, terça. Aquilo ali é um planejamento que a escola coloca. Se o pai for seguir aquilo ali, fora os afazeres, cada família com a sua especificidade, se ele for seguir aquilo fora os seus afazeres, ele se perde, porque ele não dá conta dessas coisinhas decupadas. O que eu faço então? Eu crio com eles então, a partir daquele plano diário, eu crio com eles então um plano semanal e aí eu distribuo aquilo no entendimento, né, que fique bom, não seja maciço, aquela coisa pesada de cansar e tal, e que eles tenham a tranquilidade entre uma atividade, entre uma parte do lanche, entre a parte de brincar, vai lá na tecnologia, vai lá no telefone, brinca, algumas coisas assim, e que eles possam ter essa troca de entrar na sala de aula online, mas entrar já sabendo de um contexto, né? Olha, meu filho, a atividade hoje vai ser essa, você já fez a tarefa, a professora vai fazer isso e isso com você, então, ou seja,
uma situação ali de via de mão dupla. Imagina, vamos ser empáticos, vamos nos colocar no lugar dos professores e coordenadores. Há uma preparação, né? A preparação pedagógica, a preparação da aula do dia. Então, quando você entra na plataforma, eles já estão lá prontos, esperando os alunos. Então, se o pai aproveita que essa coisa tá meio assim, não sei o que e tal, ele vai pro final de semana para um sítio, fica sexta, sábado, domingo, e ao invés de voltar domingo com tranquilidade, a criança ter aquele rito dela de dormir na hora certa, e aí acordar segunda-feira, e aí você planejar a semana, planejar a aula, quando você entrar na plataforma, tudo está estabelecido com muita tranquilidade. Se todos os pais fizerem esse planejamento, né, eu tenho certeza que o rendimento, imagina você colocando no lugar dos professores, eles estão lá preparados, de repente são vários alunos ali, todo mundo perguntando uma coisa e tal, ele tem que cumprir uma organização e deixar outras coisas a posteriori para cada família entrando ali no tempo desejável. Então, quando o pai, ele simplesmente deixa essa coisa solta, não tem um rito, né, e ao invés de chegar domingo, chega segunda-feira na hora do almoço, a criança já entra lá na plataforma e tal, ele perde esse tempo de respiro, esse tempo do entendimento, como se fosse um home office, né? Ao mesmo tempo, o meu filho Pietro, depois desse vídeo que eu falar, eu vou deixar um videozinho aí de 1 minuto, né, que é o que o Pietro e a Maitê têm feito aqui na nossa casa, né? Eu tenho uma felicidade aí com essa pandemia. Eu fiz 2 cursos, um de educação infantil, desenvolvimento infantil, e um de coordenação pedagógica. E no desenvolvimento infantil, eu fui muito surpreendido positivamente que eu fiz tudo certo com meu filho inconsciente. Quando ele nasceu, em 6 meses ali de banho de banheiro e tal, ele já brincava, né, com aqueles livrinhos, os livrinhos ali de plástico que boiava na água, mordia e tal, ele mexia para lá e para cá no livro e tudo mais, e depois foi aumentando, aí passou desse livro, livros que você tem interação, aí entra outros livros lá que é de 3D, aí entra clássicos aqui, que nós estamos aqui trabalhando, coisas musicais, coisas de pintura. Então, aqui um planejamento estratégico que eu fiz com eles, né, de 60 livros, entre música, pintura, arquitetura, educação infantil, fábulas, histórias e sobretudo, essa coisa de você, essa experiência de pegar, né? O livro é uma experiência. Deixa o seu filho lá. Papai, eu quero brincar de celular agora. Então vamos ler aquele livro primeiro. Ele lê o livro, aí vem, abre e faz um resumo daquele livro. Isso é pedagogia, passo a passo, isso vai aguçando o interesse na leitura. Então, ele vai sempre cadenciar, né? Ele vai sempre entender o tempo dele, do lanche, do almoço, de brincar e de ler e de pensar e tudo mais. Isso vai sendo construído de forma orgânica. Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma única consideração que eu faria para as plataformas online, com todo o reconhecimento e esforço do Colégio Piedade, das escolas de um modo geral. Cada escola tem um planejamento de leitura. Como é que eu vou fazer então? Entra lá em tal dia e aí a professora vai lendo. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A criança dessa fase de 5, 6, 7 anos, ela precisa de pegar. Ela precisa de construir o universo dela. A leitura, sobretudo, é um ato individual. É difícil uma professora com 19 alunos, 20 alunos, ficar passando PDF ali com a mão, não sei o que e tal. O aluno não pega, é distante para ele. Então, eu prefiro acompanhar essa parte da leitura, ele pode ver ali e tal, responder, mas nós criamos o mesmo corpo, né? Tá até aqui a passagem aqui, né? Você tem aqui, por exemplo, todo um trabalho que a escola fez de livro, e depois você tem aqui algumas situações, né, de resumo, de personagens e tal, e eu fiz a mesma situação, porém com a felicidade de termos aí 60 livros de educação infantil, 60 livros de educação infantil. É um orgulho muito grande, respeito quaisquer dificuldades com diferentes famílias, com diferentes
pais, mas eu estou usando desse privilégio, né, que é o investimento em cultura, em educação, e eu quero dividir com vocês, com muito orgulho, que eu tenho certeza que o que o meu filho tem feito hoje com 7 anos e o que a irmã dele, a Maitê, com 5 anos, está seguindo no fluxo dele, porque tem hora que os dois, ele está lendo para ela, entendeu? E de repente ela está fazendo associação já, e agora e daqui vem historinhas. Se vocês entrarem na nossa plataforma Globo Brasil, vai ver diferentes vídeos do Pietro e da Maitê. Vários desses vídeos, eles estão contando histórias ou interpretando as próprias histórias. Tem Pietro com o Pequeno Príncipe, tem a Maitê de Chapeuzinho Vermelho, tem os dois brincando de Rapunzel, ela em cima de um armário, jogando a trança para ele, certo? Construindo uma situação de um conto de fadas, certo? Essa é uma fase cognitiva onde a criatividade é muito aflorada. Criança brinca com nada, entendeu? Ela começa a pensar ela mesma, e pronto, sabe assim? Então, eu queria que vocês, né, eu queria compartilhar com vocês isso, não deixe de criar um rito, se possível colocar uniforme, ter um tempo com o filho, um tempo orgânico. Vamos caminhar juntos, quiçá um pouco na frente, antecipando o que já vem da escola. A coisa mais importante não é pegar os exercícios, porque os exercícios são exercícios. A coisa mais importante é pegar o planejamento da escola semanal. O que tem para fazer? Isso, aquilo, por que vai fazer aquilo e tal? E de repente, eu me vejo aqui na parte de gastronomia, porque eu tenho o privilégio também de cozinhar para os meus filhos, e aí há uma outra prerrogativa que eu queria falar depois, um outro complicador, mas eu tenho o privilégio, então hoje eles já estão me ajudando a cortar os legumes. Só que aí eu falei assim, eu quero que essa beterraba, ela seja cortada em triângulo. E essa batata aqui, eu quero ela em retângulo. E a cenoura, eu quero 5 cenourinhas para cada um. Então você tem matemática, você tem parte geométrica, você tem conta, você tem subtração. Você começa a brincar com isso. Eu quero lavar aquele banheiro ali agora. Quem vai fazer para mim ali o ingrediente, o líquido ali? Eu quero um pouquinho desse líquido aqui, com o outro aqui, misturo com um copo de água para dar um concentrado. Eles fazem isso, entendeu? Então, é preciso que os pais usem de multidisciplinaridade, né, para que possam enriquecer o dia a dia da criança, a coisa motriz, a coisa da atividade, porque, imagina, não tem educação física, né? Eu tô aqui no espaço de 90 metros quadrados, 4 dias seguidos comigo. Eles não pedem para sair de casa. Eles não pedem para play, para nada. Porque a casa, né? Eu se bobear aqui, se eu puder depois filmar para vocês aqui, a casa é toda refeita para um ambiente de escola, de brincadeira, de sono, de tranquilidade. Outra coisa, respeitem o sono. Quando vocês forem para aproveitar que está com pandemia, que a coisa está mais light, não sei o que e tal, para sítio que foi e tal, respeitem. Vocês não tem que se esgotar em ambiente de sítio. Respeitem, aproveitem. A vida não vai acabar, a não ser que Deus queira, no propósito dele, buscar você hoje, buscar você amanhã, certo? Um outro ingrediente, um outro elemento que eu colocaria nisso do caos, da dificuldade, você tirar proveito, né? E por uma questão aí do propósito também, que eu acredito muito de Deus, hoje nós estamos separados, né? A minha ex-esposa mora numa outra casa, né? E eu moro nessa casa com os meus filhos, nós temos guarda compartilhada. E nem por isso teve uma defasagem, né? Há um respeito mútuo entre nós, certo? Assim, o principal objetivo nosso, ela com os valores que ela tem, ela com os interesses e com as coisas que ela busca, eu com as minhas coisas, com a minha recuperação enquanto empreendedor também, mas estou vendo nessa situação um grande aprendizado de tirar proveito disso em prol de algo maior. Que algo maior é esse? Quem imaginaria que a escola tivesse dentro de casa, a casa dentro da escola? Então, a gente tem que tirar essa pressão e essa responsabilidade total da escola e fazermos disso algo único e, se possível, com divertimento. Dentro do meu plano da Bíblia aqui, dos livros, tem a Bíblia. Tem a história de Moisés para criança, a história de Josué, tem todo um trabalho aqui, eles fazem desenho sobre isso.
Sabe assim? Então, o que é importante é nós aprofundarmos em plataformas como essa, né? Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu queria, de coração, compartilhar com vocês o que tem dado certo. E dado certo, e dar certo, um bom caminho para dar certo, assumir o protagonismo, assumir a responsabilidade, certo? Assim, estar firme com os filhos, firme. Claro, cada família é uma família, cada um tem seu problema, certo? Assim, o meu é um, estamos lidando com isso muito bem, e eu até melhor, graças a Deus, porque eu estou aproveitando o momento no qual eu vivo e tirando proveito salutar, né? E com muita emoção, porque eu tenho aprendido muito ensinando, há uma troca muito grande. Então, usem, aproveitem, vamos trocando aí toda segunda-feira. Eu quero fazer esse bate-papo com algumas coisas muito bacanas. Grande abraço e acompanhe o videozinho aí do Pia da Maitê. Fiquem com Deus, queridos. Instituto Antônio Roais. Dicionário Roais da língua portuguesa. Grafologia. Estudo geral da escrita e dos sistemas. Manuscrita. ESP com objeto de obter dados sobre pessoas como o vento estava tão forte, mas tão forte, que a casa se desprendeu do chão. Príncipe. Mostra il mio capolavoro alle persone grandi. Estiver pronto, fichem o gato.